Queridos irmãos, vamos à palavra do Senhor? Vamos à palavra de Deus? Eu convido o irmão agora, a irmã, a abrir a sua Bíblia comigo. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em um texto que se encontra no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, Isaías 53. Quero ler hoje um texto e quero refletir com os irmãos sobre esse texto. Isaías capítulo de número 53 é a profecia do próprio Cristo, dos seus últimos dias. E do versículo de número 13, do capítulo 52, capítulo de número 53 inteiro, o profeta Isaías, ele teve literalmente uma visão de Jesus. Foi como se o profeta Isaías enxergasse num telão as obras de Jesus que ele realizaria por nós. O profeta Isaías, ele é chamado o profeta messiânico, porque de todos os profetas do Velho Testamento, ele foi aquele que mais profetizou a respeito de Jesus. Do nascimento, ou antes do nascimento, da concepção, profetizou a obra que ele realizaria, profetizou as evidências que ele teria, ou seja, como ele realmente seria visto, como ele seria valorizado e como essas profecias autenticariam o ministério dele. Profetizou, inclusive, sobre essa última semana, que é aquela semana pela qual chamamos de Semana da Paixão. Então o profeta Isaías, ele de fato, ele consegue condensar na mensagem dele ao povo judeu o Filho de Deus de uma forma singular. Hoje eu quero ler aqui esse texto que fala sobre o sofrimento e a glória do servo do Senhor, mas eu quero abordar um único versículo, que é aqui Isaías 53:5. Porque quando o próprio Jesus começou o seu ministério, ele realizou muitos milagres e fez muitos sinais e muitas maravilhas, e curou muitas pessoas. E essas curas em Jesus era necessária porque somente o Messias faria tudo isso. Então ele cura cegos, cura surdos, mudos, ressuscita mortos, expulsa demônios, porque a pessoa pela qual faria tudo isso seria aquele que seria o ungido de Deus na terra. Como também diz o próprio texto, tanto de Isaías 11, que o Espírito de Deus repousaria sobre ele, e em Isaías 61, que quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre ele, esses sinais acompanhariam o Messias, o Cristo, o Filho de Deus entre nós. Então, o profeta Isaías, ele foi realmente um profeta singular na história do Velho Testamento. Alguns teólogos vão dizer que ele profetizava com o texto sagrado em uma mão e com um jornal na outra mão. Ele conseguia ter a sua mente nos céus, mas os seus pés na terra. Ele conseguia ser essa voz profética que vislumbrava o futuro, mas profetizava no presente. E ele profetizou ao povo, profetizou à corte, profetizou aos profetas e sacerdotes. E as mensagens dele chegam até nós o tempo todo, e elas se tornam profecias presentes entre nós até hoje. E hoje eu quero pegar emprestado aqui esse versículo, que é o versículo de número 5, e quero ler com você, porque eu tenho certeza que esse texto continua sendo presente. Assim como foi
presente na vida daqueles que contemplaram Cristo, aqueles que viram Cristo no início do seu ministério, aqueles que viram Jesus transformando a água em vinho, expulsando demônios, ressuscitando mortos, aqueles que viram Jesus curando os leprosos, fazendo mudos de nascença falar, surdos ouvirem, cegos de nascença enxergarem, aqueles que foram tocados por esses milagres, mas foram tocados ainda muito mais pela salvação, eu quero acreditar que hoje também Deus vai tocar a sua vida e a minha vida, porque essa palavra, ela é presente para todos nós. Ela se faz presente na nossa vida. E eu quero ler esse texto de Isaías 53, 5, porque depois da minha leitura com você, eu quero orar com você. E eu quero pedir que Deus nos abençoe nessa noite de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa e especial. Vamos ler o texto sagrado juntos? Vamos ler? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero orar com você agora. Eu acredito que Deus tem uma porção especial de cura a nos dar. Eu não quero agora simplesmente declarar cura para todo tipo de doença, mas eu quero dizer que Jesus Cristo, sim, Ele pode te curar de todo tipo de doença. Ele tem o poder de curar a sua vida, o seu lar, de curar a nossa nação. Ele tem esse poder, porque o texto sagrado que acabamos de ler diz que Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ore comigo, peça a Deus agora que Ele intervenha na sua vida e te cure de todo mal, que Ele nos cure, que Ele cure o seu lar, que Ele cure a nossa nação. Vamos orar? Amado e bendito Deus, eu entro diante da Tua santa e bendita presença, nessa hora, diante dessa profecia tão linda, tão maravilhosa e tão especial. E eu peço, ó Deus, que a Tua palavra, que é sempre viva e eficaz, se torne mais uma vez viva e eficaz sobre todos nós. Senhor, obrigado pelo Teu poder, que é incomparável, que é indescritível, que é imensurável. E nessa hora eu oro pedindo, ó Deus, cure-nos de tudo aquilo que realmente precisamos ser curados. Porque sabemos que nas Tuas mãos e pelo Teu poder o Senhor tem para cada um de nós uma cura poderosa e especial sobre toda a nossa vida, sobre todo o nosso ser, agora e para sempre. E em cada momento da história do Teu povo, em cada instante da nossa existência, o Senhor tem uma resposta. E hoje, mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante do Teu povo e me coloco juntamente com o Teu povo e te peço, cure-nos, Senhor. Cure-nos de tudo o que precisarmos,
para que possamos compreender a Tua voz, para que possamos viver na Tua presença, para que possamos desfrutar de uma vida ímpar e maravilhosa, porque sabemos que o Senhor tem algo novo e sempre poderoso a cada um de nós. Pedimos a Tua cura sobre nós como indivíduo, sobre nós como família, sobre nós como igreja local, sobre nós como cidade, estado, país e mundo. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, em nome de Jesus, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus, é assim que eu intercedo pela minha vida, que falarei ao teu povo e já estou falando e me dirigindo, inclusive nessa oração. Peço-te, ó Deus, derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós e cure-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Hoje eu quero trabalhar sobre esse tema e falar um pouco de cura, irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos apenas para a cura física e gostamos da cura física, é claro. Quem é que não quer ter saúde? Quem é que não gosta de saúde? Mas eu gostaria hoje de falar um pouco mais sobre uma cura que, na minha opinião, nós e a nossa geração está muito carente, que é de uma espiritualidade sadia, uma verdadeira espiritualidade. Enquanto falo aqui, enquanto prego aqui, se você tem uma necessidade realmente grande, e quando me refiro a uma necessidade grande, eu digo a sua dor. Ela é legítima diante de Deus. Apresente a Deus. Se é uma dor física, apresente, irmãos. Eu me lembro, esse texto, ele teve um significado enorme, mas enorme na minha vida. Porque durante a minha adolescência e início de juventude, eu fui acometido de uma doença que me fazia sofrer muito. E eu me lembro que os médicos falaram para mim que o meu caso era cirúrgico. E eu me recordo que eu literalmente fui impelido por Deus a pedir a cura divina. Eu me recordo como hoje, eu morava sozinho, eu estava no portão da minha casa, com uma lista imensa de remédios. E vocês me conhecem, sabem como eu sou prudente com relação à medicina, porque eu acredito que a medicina é bênção de Deus. E a ciência, ela é a filha mais nova de Deus para nós. A ciência, ela não é inimiga de Deus. A ciência é criação de Deus e bênção de Deus para nós, seres humanos. Eu acredito nisso. Eu acredito que uma verdadeira espiritualidade, ela sabe dialogar com a ciência, inclusive quando a espiritualidade não dá uma resposta para a ciência e vice-versa. Eu não acredito nessa oposição. Eu acredito que a fé, a espiritualidade, assim como Deus é espírito, tudo que temos, somos e existimos, nasce primeiro no mundo espiritual. E depois, na criação de Deus, vem a natureza, vem o ser humano e aí vem a ciência. E por isso, eu acredito muito sim no poder que Deus deixou aos médicos para nos cuidar. E louvado seja Deus por esse progresso tão grande que tem nos abençoado tanto. Amém? Então, eu não estou falando isso para que você pegue a sua receita, o seu prontuário e despreze, não. Estou dizendo o seguinte, que no meio da nossa vida, na nossa experiência de vida, em alguns momentos Deus quer se revelar para nós de forma tremenda e especial. E isso aconteceu na minha vida. Eu me lembro que aquela receita e aqueles remédios, eu senti um ímpeto profundo no meu espírito de que não era para eu comprar. E
Irmãos, aqui, por isso que você precisa ter uma espiritualidade saudável. Tinha acabado de voltar de um médico e fazia tratamentos médicos. E chegou então no momento em que o médico diz que esse caso é cirúrgico. E ali, diante de Deus, no portão da minha casa. Por que eu estou sendo enfático de dizer no portão? Porque foi tão forte. Eu peguei naquela ocasião, aquela receita, peguei todas aquelas indicações dos médicos e disse: amém, Senhor. Se o Senhor tem um milagre, então faça na minha vida. E a partir daquele dia comecei a orar, pedindo uma cura. E eu me lembro como hoje. Eu estava numa vigília. E naquela vigília, aquela minha doença aflorou. Aquela doença me atingiu. E eu comecei a ter dores profundas no meio de uma reunião de oração. E enquanto eu estava ali, eu disse assim para Deus: Senhor, eu vim aqui para buscar a Tua face. Eu vim aqui para Te adorar. E orar e interceder por tudo aquilo que o Senhor pôs no meu coração, mas principalmente, eu vim aqui essa noite para Te adorar. Mas agora a dor veio sobre mim, Senhor. A dor veio sobre mim. E eu me lembro da Tua palavra que diz que pelas minhas pisaduras nós fomos sarados. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. Então, Senhor, se o Senhor quiser, me cure, eu te peço. Naquela noite, o Senhor me tocou e me curou, e eu não precisei nunca mais fazer aquela cirurgia. Nunca mais sofri daquele mal. Por quê? Porque realmente Deus, Ele é aquele que realiza maravilhas na nossa vida. Agora, a minha oração foi muito clara. Foi: se Tu quiseres. Eu citei a profecia para Deus, mas eu deixei à mercê de Deus. Porque já passei por outras experiências que precisei tomar remédio, inclusive fazer outras cirurgias. Por quê? Porque Deus não quis. Parece um contrassenso, uma fé que cura, mas outras vezes uma fé que nos permite ir ao médico e passar por uma cirurgia, mas não tem contrassenso. O contrassenso está, muitas vezes, na maneira em que nós não entendemos a verdadeira espiritualidade. Então, compreender a espiritualidade é ter esse discernimento de como Deus trabalha na nossa vida. Ora nos curando, ora não nos curando, ora fazendo milagre e ora não fazendo. Por quê? Porque Ele realiza o que Ele bem quer. Queridos, nem todas as pessoas foram curadas por Jesus enquanto Ele estava aqui na terra. A quantidade de pessoas que foram curadas foi imensa. Porque entre os judeus havia-se uma clareza muito grande de que Ele era o ungido de Deus. Ele era o Messias, ou seja, o Cristo. Essa palavra Cristo significa aquele que tem o Espírito. Messias é aquele que possui o Espírito. Então, quando Jesus inicia o seu ministério, Ele curou milhares de pessoas, de todos os tipos. Expulsou milhares de demônios de todas as pessoas que realmente Ele quis. Agora, todas as pessoas em todo o tempo foram curadas? Não, queridos. Algumas Ele não quis. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é o Senhor da história. Compreender isso é decisivo na nossa caminhada cristã, para a gente não declarar fé estúpida, fé ignorante. Por que eu estou falando tudo isso? Enquanto você está aí em casa, os irmãos aqui que nos ajudam nessa noite a fazer essa transmissão, eu quero dizer, o Senhor tem cura para nos dar em todas as áreas da nossa vida. Porque a promessa dele diz que pelas suas feridas fomos sarados. Os resultados da obra da cruz foram e são novos a cada dia, a cada amanhecer. Assim como as misericórdias de Deus se renovam, a
palavra dele se renova e ele tem algo a realizar. Por isso que nunca é tarde para o agir de Deus. E por isso que você, sempre que estiver diante de Deus e precisar de algo, peça a Ele, de todo o coração. E se por acaso Deus não te responder como você quer, e sim como Ele quer, glorifique-o, porque Ele é o Senhor da história, e Ele sabe do que é melhor para a tua vida. Muitas vezes nós não entendemos a dor, nós não entendemos a derrota, nós não entendemos um simples vírus, mas Deus pode nos dar força para lutar e vencer em cada momento. E cada período da nossa vida vai ser diferente, mas também vai ser pedagógico. E por essa razão, hoje eu quero trabalhar nesse texto, trabalhando principalmente sobre a questão da espiritualidade, porque eu acredito que os nossos dias sofrem muito de uma doença, que é uma espiritualidade doentia. Mas isso não é apenas hoje. A história do povo de Deus, tanto do povo hebreu, povo judeu, como a própria cristandade, sempre passaram por isso. E nos nossos dias de brasileiros contemporâneos, a espiritualidade, ela virou algo, eu diria, um barril de pólvoras. Discussões políticas, ideológicas. Declaramos uma fé, muitas vezes, eu diria até um pouco ignorante. Eu não estou dizendo que não há uma batalha espiritual, pelo contrário, vocês sabem disso. Há uma batalha. Mas quando nós não compreendemos a espiritualidade, a gente acaba perdendo muito. E essa doença de uma espiritualidade doente, muitas vezes nos atinge. E quando ela nos atinge, a gente também sofre. Podem ver, queridos, que uma das estatísticas que mais me assombrou, um dia, enquanto eu lecionava aqui no nosso seminário, saiu uma estatística, e os irmãos citaram para nós, e os alunos, e eu fiquei assim, com o coração apertado. Dentro de todas as profissões, foi feito um levantamento das mais estimadas pelas pessoas e as menos estimadas. Isso tanto no nosso país como em várias regiões do mundo. E dentro das mais estimadas estavam, por exemplo, profissões como bombeiros. Sim, são pessoas que são muito bem estimadas entre todos. E deve ser, porque de fato eles dedicam a vida dele para nos salvar. E é uma linda profissão. Mas pasme você, as profissões mais odiadas e não estimadas, entre as piores estavam políticos e pastores. Vocês em casa não estão ouvindo, mas um irmão aqui na igreja diz misericórdia. É isso mesmo. E eu, como pastor, que amo pastorear, isso dói o meu coração. E quando a gente começa a pensar sobre o que é a igreja e como o povo de Deus está, a gente fica com o coração apertado. E fica mesmo. Por quê? Porque não era para ser assim. Não era para ser assim. Na minha opinião e na minha modesta opinião, o pastorado, o sacerdócio, deveria estar entre as primeiras e mais estimadas, se eu pudesse assim dizer, profissão ou vocação de qualquer pessoa. Se você me perguntar, mas e aí, pastor, e aí? Isso me faz refletir, irmãos. Eu poderia declarar aqui uma fé estúpida, dizendo, não, é que as pessoas não querem o evangelho no Brasil. Mas eu sei que isso não é verdade. Porque hoje nós, protestantes, brasileiros, somos uma população imensa. Então, não é verdade no nosso caso. Porque
existe uma estatística como essa? Porque é uma doença. Uma doença no seio da igreja, uma doença no meio pastoral, uma doença entre os sacerdotes. Pastor, nós somos acometidos dessas doenças por quê? Porque nós somos frutos do meio, irmãos. Pasme você, eu sei que você não concorda com isso, mas nós somos frutos do meio. A nossa geração, essa geração contemporânea, chamada pelos sociólogos de pós-moderna, é uma geração, eu diria, que tem lados bons, mas tem muitos lados ruins também. E uma das coisas que nos afetam direta e indiretamente é essa questão de valores, de verdades. É uma cultura que pratica a relativização de tudo. Então, a questão da fé é relativo, a questão de Deus é relativo, a questão da igreja é relativa, logo tudo é permitido. Somos de uma sociedade permissiva, de uma sociedade hedonista. Somos fruto disso e, sem percebermos, isso nos envolve, criando uma redoma social que vai pontuando a nossa vida. Por exemplo, irmãos, talvez o seu pai, o seu avô, eles eram de uma cultura mais generosa, porque o mundo, nos dias do seu avô, do seu pai, quem sabe, era dividido de dois polos, um polo capitalista e um polo comunista. E esse grupo comunista queria a partilha, então havia uma tônica social de partilha. Lembra a expressão caridade? Pois é, um pouco mais antiga, do vovô. As pessoas eram mais caridosas. Mas depois da queda do comunismo, que o mundo, e principalmente o Ocidente, se torna mais capitalista, ao mesmo tempo que isso foi bom, uma nova cultura se estabeleceu entre nós, que é de uma liberdade sem limites, que gera praticamente uma libertinagem. E isso nos acomete hoje. E hoje nós somos fruto dessa liberdade sem fronteira. E eu quero te dizer que no momento que a minha liberdade te atinge, eu já não pratico mais a liberdade, mas eu pratico a libertinagem. Porque a minha liberdade, ela tem que parar aonde? No teu direito de resposta. E no teu direito de dignidade. E vice-versa. E pode ver, irmãos, que agora qualquer coisa é fobia, qualquer coisa é desrespeito, troca de farpas. Nós estamos vivendo dias, eu diria, horrorosos, porque somos frutos do meio. E muitas vezes não temos uma espiritualidade, eu diria, saudável. E a ausência dessa espiritualidade saudável gera em nós, e olha que interessante, irmãos, porque com essa mudança cultural e sociológica, a igreja cresceu, e ela cresceu nela. E ela cresceu também com um desejo do quê? De ser popstar e de ser yuppie. E pode ver o como a igreja brasileira sofre por causa desse senso de grandeza. E o desejo da riqueza exagerado. E eu pergunto, será essa uma espiritualidade genuína? Uma espiritualidade que pensa apenas em si? Ou seria essa mais uma doença que veio e nos acometeu e também precisamos pedir, Senhor, sara a nossa terra? Eu hoje quero refletir um pouco sobre isso, porque eu quero acreditar que a gente precisa realmente repensar sobre várias coisas. Eu sei que nós, irmãos, não somos os porteiros do céu. É verdade. Pode ver que nós, como protestantes, sofremos desse mal, de achar que somos os porteiros do céu. E dizemos, você vai para o céu, você vai para o céu, você não vai para o céu. Aquele lá não vai para o céu de jeito nenhum. E a gente tende a isso porque é um momento favorável a nós.
protestantes brasileiros, porque somos uma grande parte da sociedade. E de fato, esse é um direito que não nos pertence. Mas também, praticarmos o oposto também é doentio. Sim, porque, nota, ser porteiro do céu é errado, mas ser alguém que diz as portas largas podem passar por essa avenida do jeito que você quiser, também está errado. Nós não sabemos entre uma coisa ou outra, somos rotulados, e geralmente quem gosta de usar essa expressão, fulano de tal é porteiro do céu, é porque ele gosta do discurso do libertino. Geralmente é os extremos, irmãos. Nós não somos o porteiro do céu, mas também nós não somos os condutores que dizemos siga avante na avenida das perdições. Não podemos. Nós precisamos repensar um pouco a nossa vida. Nós não podemos arbitrar sobre a salvação de ninguém. Nós não podemos dizer para as pessoas quem é salva e quem não é. Você e eu podemos apontar para aquele que tudo é. Aquele que tudo é, ele é supremo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele tem uma resposta para nós. Mas o povo de Deus, na história da Bíblia, eles não ousavam falar da salvação de alguém. Eles falavam do Salvador para muitos. Essa é a nossa proposta, é falarmos do Salvador para todos, mas jamais questionarmos a salvação desses. Percebam, parece bobeira, mas nós somos tendenciosos muitas vezes de falarmos da salvação de alguém, mas esse é um direito que não nos assiste. O único que pode falar da salvação de todas as pessoas é o Salvador delas. Mas ao mesmo tempo, então, se eu não falo da salvação delas, eu vou para o campo dos libertinos, que eu não falo da salvação dele para ninguém, porque cada um vive a sua vida, e também não é assim. Ou seja, precisamos de uma espiritualidade na semelhança do nosso Mestre. Precisamos aprender com ele, aprendermos para ele, como ele vivia, como ele caminhava, o que ele fazia, e olhar na história do povo de Deus sobre essas questões. Sabe por quê, queridos? Lá nos céus nós teremos muitas, mas muitas surpresas, principalmente sobre essa pauta de salvação. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que nós não somos porteiros dos céus, mas também nós não somos aqueles que dizem avante nas avenidas das perdições. Nós somos mensageiros, nós não somos a mensagem. Temos a mensagem nos lábios e falamos dele, mas não somos ela. Saber distinguir isso é fundamental, é caminhar numa espiritualidade harmoniosa. Eu gostaria hoje de refletir um pouco com vocês sobre isso, porque eu quero acreditar que nós não somos os únicos intérpretes da verdade de Deus. Nós somos intérpretes, mas não somos os únicos. E aqui falo, inclusive, como um pastor batista, que amo ser batista. Temos muita dificuldade com isso, amados. Nos dias de Abraão, Abraão é o pai das nações, é o pai da fé. Mas nos dias dele existia um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que ele prestigiou e que ele celebrou e que ele inclusive dizimou. Pastor, mas quem era Melquisedeque? Aí é pauta para um outro assunto. Mas Abraão, ele não era o único. Ele era o pai da fé. Ele inaugurou um novo contexto. Estamos aqui debaixo dessa inauguração por Abraão. Somos israelitas espirituais. Mas naqueles dias tinha uma outra família, um outro
sumo sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Nos dias de Moisés, a mesma coisa. Moisés foi o eleito para gerar a libertação do povo hebreu no Egito. Mas ele tinha um sogro chamado Jetro, que também era homem de Deus, que dá a ele um conselho singular, e que aquele conselho veio do próprio Deus na boca de Jetro para Moisés, pelo qual até hoje nós recomendamos. Por quê? Porque nós não somos os últimos intérpretes. Nos dias do profeta Eliseu, logo depois que Deus usa para curar Naamã, nós vemos que Deus tem filhos em lugares estranhos e esquisitos. Que nós não somos os últimos intérpretes. Assim foi também com Deus, com Daniel, alcançando Nabucodonosor, Dário, por meio desse legado, alcançando inclusive Ciro. Nós não somos os únicos intérpretes. Nos dias apostólicos tinha também uma pessoa que era temente a Deus e que a oferta dela chegava aos céus, e o próprio Espírito Santo de Deus fala para Pedro: Pedro, vai lá e agora fala da mensagem, porque você é mensageiro da mensagem, fala do Salvador. E no momento em que ele vê Cornélio, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio, e uma obra linda é feita. Por quê? Porque Deus tem uma obra maravilhosa entre os homens. Pastor, então nós, protestantes, não podemos falar que somos intérpretes? Não. Somos intérpretes, mas não somos os únicos. Deus tem os seus mistérios. Eu creio que Jesus é a resposta para o mundo, e a palavra de Deus é a resposta para o mundo. E aqui estou. E essa é a minha vida, a minha vocação. Mas ser um batista não é o único intérprete. Não é a única resposta. Aconteceu algo muito peculiar na vida de Jesus, nos momentos e no ministério dele. Porque ele veio para os seus, que eram os judeus. A obra de Cristo era entre os judeus. E ali apareceu um centurião romano, e ele cura de forma extraordinária. Apareceu uma cananeia que tinha uma menina possessa, e ele também cura de forma extraordinária. E ele valoriza. Por quê? Deus faz coisas que nós não entendemos. Estou falando isso, irmãos, para a gente poder ter uma espiritualidade mais equilibrada, e para que a gente não pratique juízos temerários. Nós fomos chamados para servir e não fomos chamados para sermos juízes. O único juízo que a Bíblia nos permite fazer é o juízo próprio. Olha que coisa linda. Examine-se, avalie-se. Por isso, querido, nós não somos o mensageiro. Nós não somos a mensagem. Nós não somos a mensagem. Somos um mensageiro dele. Ele é a mensagem. Ele é tudo. Então fica aqui um alerta, porque no máximo somos avaliadores de frutos, e me permite a fala, não somos tão bons ainda, porque muitas vezes as nossas avaliações são repletas de galhos, quando julgamos o cisco alheio. Então, o que eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre espiritualidade? Eu quero trazer também aqui uma resposta. Como atingimos uma espiritualidade, eu diria, mais saudável, quando a gente é curado e quando a gente, dentro desse processo de cura, temos, eu diria, equilíbrio. Equilíbrio, irmãos. Equilíbrio, temos bom senso.
Eu, como pastor, já durante tantos anos, eu noto isso, como é difícil o povo de Deus ter equilíbrio. Isso é fruto, inclusive, da nossa cultura, que não aprende a ter equilíbrio. Por isso que eu falei de um momento da nossa vida na sociedade. Se você não foi treinado a ter equilíbrio na vida, por que você vai ser treinado a ter equilíbrio na espiritualidade? Tudo é uma questão de treino. Porque países evoluídos, eles treinam desde cedo e descobrem desde cedo seus vocacionados. Questão de cultura. Podem ver como nós brasileiros estamos sofrendo. Por quê? Falta de equilíbrio. Disciplina. Não é à toa que a rainha das virtudes é a disciplina. Mas você só tem disciplina quando você pratica essa arte do equilíbrio. Porque como declarar uma fé poderosa e real e uma cura vivendo uma doença? Impossível. Dentro disso, eu digo para você, queridos, nós temos muita dificuldade de exercitar o equilíbrio. Porque a gente não gosta de associar a espiritualidade à razão. E hoje eu queria, dentro do equilíbrio, dentro do bom senso, te dizer, é possível usarmos a espiritualidade com a razão e a razão com a espiritualidade. Porque dessa forma você tem equilíbrio. Dessa forma você tem uma autoavaliação. Dessa forma você tem uma resposta. Olha que interessante. Jesus, nos dias do ministério dele, em que ele estava curando pessoas, expulsando muitos demônios, ressuscitando mortos, ele não poderia proferir palavras contra o Império Romano, que escravizava o povo judeu, a sua nação? Sim ou não? Claro que sim. Está nas páginas do Novo Testamento. No máximo, o que ele faz é se dirigir algumas poucas palavras aos gentios. Ou quando ele era colocado sobre uma incógnita maldosa por parte dos religiosos, ele dizia, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou quando ele esteve com Herodes, que era a família de governantes judeus vendidos ao Império Romano, ou mesmo quando ele estava diante de Pôncio Pilatos, ele falou algumas coisas, mas pode ver, ele não ia a um soldado romano e literalmente proferia palavras indecorosas. Ele não fazia aquela oração, Senhor, manda agora uma legião de anjos e decepa a cabeça dos soldados romanos. Faziam isso? Jesus fez isso. Mas não era uma oposição imperial que estava sobre o povo judeu? Sim. Por que ele não fez isso? Porque a proposta dele era falar com algo além disso. Era falar contra o pecado, era falar contra as trevas, era falar contra o desamor, era vencer o diabo e destruir as obras do diabo, era ensinar os homens a terem virtudes e olharem para Deus e terem a salvação em Deus, porque governos existiriam e se levantariam em impérios em muitas gerações, e essa não é a pauta do Novo Testamento. Equilíbrio, bom senso. Ele veio destruir o principal, ele veio dar o fundamental, ele veio transformar o homem. Por essa razão, Jesus, ele tinha essa mensagem de equilíbrio. E olha como isso é precioso na nossa vida, queridos. Porque quando uma pessoa era liberta das trevas e do pecado, e era transformada pela mensagem do Evangelho, ela estava pronta para viver em qualquer cultura, em qualquer lugar, para a glória de Deus. E poderia ser debaixo do Império Romano, babilônico, egípcio, não importa, porque há uma libertação maior.
que é a libertação em Cristo, do pecado, das trevas e que nos dá a salvação eterna. Isso é equilíbrio. Os apóstolos, aprendendo com o Mestre, tiveram a mesma mensagem. E podem ver que logo no início da igreja primitiva, eles faziam as mesmas coisas do que o Mestre. Eles não oravam pedindo, mata os imperadores, mata os líderes religiosos. Ele pedia, salva, Senhor. Porque o nosso problema, irmãos, é contra o pecado. É contra esse mal que nos assola tanto a vida toda desde que nascemos. Mas Ele é a resposta para a nossa vida. E nessa mensagem espirituosa, e aqui eu quero colocar espirituosa de forma maiúscula, real, e dessa santa espiritualidade cristã, o maior impacto que era gerado na vida de cada discípulo era o quê? Uma vida de humanidade plena. Aleluia! Olha que interessante. Por isso que eu quero hoje trabalhar em cima desse texto de Isaías e pedir pelas suas pisaduras fomos sarados. E a minha oração e o meu desafio é, vamos orar para Deus nos dar uma verdadeira espiritualidade. Porque mesmo que evoluímos em tecnologia, mesmo que evoluímos em ciência, mesmo que evoluímos em discussões e faculdades múltiplas, muitas vezes o povo de Deus é acometido de ter uma fé, eu diria, com todo respeito, irmãos, muito simples e simplória, e quando não, muitas vezes uma fé que mais prejudica do que ajuda. Fazemos da nossa fé um objeto de ataque ao outro. Fazemos da nossa fé um escudo protetor de vaidades e de glamour. Fazemos da nossa fé a punição do outro. Fazemos da nossa fé um lugar de proveito e de barganha tão medíocre, tão medíocre. E é por isso que Cristo, quando Ele reina na vida de alguém para valer, Ele nos leva a ter não só uma vida espiritual na sua imagem, ou pelo menos no caminho dessa imagem, mas Ele nos faz ter uma vida de humanidade. Deixa eu te dar aqui um diagnóstico poderosíssimo. Se você não tem se tornado um ser humano melhor depois da conversão, repense sobre a sua conversão. A verdadeira conversão te faz ser uma pessoa melhor, aonde você estiver. Na sua casa, na sua família, no trabalho, na vida da igreja. Se com a conversão você se monstrificou, questione essa conversão. Não importa o cargo que você tenha, não importa o título que você tenha, não há espiritualidade bíblica que se desvincule de uma humanidade esplêndida. Do começo ao final das Escrituras, toda a espiritualidade de Deus em nós, ela tem laços, traços, elos de uma humanidade ímpar. Agora, lembra que eu disse que nós não somos os únicos intérpretes da verdade de Deus? Quando você conhecer pessoas extremamente humanas, mesmo que elas não sejam cristãs, ou sejam de outras religiões, aprenda com ela. Talvez não aprenda com os credos dela, mas aprenda com as humanidades dela. Porque é assim que a gente tem que ser. Precisamos brilhar mais do que as outras luzes. Isso nos faz refletir muito, irmãos. Dentro dessa linha da humanidade, atrele o teu coração a uma questão que é: seja um militante do cristianismo prático, e não apenas um confessional oco. Se a tua vida cristã
não te faz ser uma pessoa que batalhe poderosamente pela fé, pelo Cristo, te dando uma humanidade magnífica, eu te deixo uma lição de casa. Avalie a história do cristianismo. Sim. Será que a religião o tempo todo gera coisas boas nas pessoas? Ou em nome de Deus, muitas vezes nós praticamos atrocidades? A história nos ensina sobre isso. E a história mostra que uma religião ela pode ser muito boa para uma nação, mas se ela for mal lida, interpretada e conduzida, ela pode se tornar algo horroroso para um povo. Sim. Porque fazem da religião o objeto agora de manipulação e de domínio e de exploração. Jesus nunca gerou isso em ninguém, nunca vai fazer. Por isso que ele é o nosso modelo. E a igreja primitiva também são os nossos modelos. Por essa razão eu falei, seja um militante prático, dê fruto, dê fruto, dê fruto. E na hora que não dê fruto, peça para Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Pai. Diante de tudo isso, eu quero deixar um último ponto para vocês, que é: batalhem pela fé. Sim, pela fé santíssima que uma vez foi entregue aos santos. Batalhem por isso. Acreditem que o Evangelho é a resposta para a nossa nação. Que Jesus é a resposta para a nossa nação. Que a fé nele é o que nos fará triunfar sobre todas as coisas. Creia nisso. Viva abundantemente isso. Não tenha medo de praticar aquilo que chamamos de contracultura. Os apóstolos praticaram isso. Os apóstolos, eles não estavam preocupados o que cada nação, seja ela o próprio povo judeu ou as outras nações, praticavam e viviam. Eles eram contra a cultura. Agora, ser contra a cultura não quer dizer que você tem que praticar uma fé insana, não. Isso é o ponto. Seja contra a cultura regado de humanidade, regado de respeito. Seja contra todo tipo e toda sorte de desvirtudes, inclusive aquelas que acontecem dentro dos nossos arraiais. Sim, amados. Vocês têm visto, irmãos, como tem sido difícil de falarmos algumas coisas no meio do povo de Deus? Muito. Esses dias eu acompanhava pela internet um pastor carioca, e ele dizia na igreja dele, lá no Rio de Janeiro, irmãos, que ele teve que disciplinar um jovem músico da igreja porque estava tendo uma vida ativa sexual com a sua namorada. E eu louvei a Deus, porque é uma igreja no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, possivelmente uma igreja classe média alta, porque quem é da Barra é classe média ou classe média alta. É mais ou menos, para você aqui que está em São Paulo, é como se fosse em Alphaville o mais chique. Barra da Tijuca é isso. Barra da Tijuca é um lugar chique, rico, para não dizer classe média alta, e aí vai. E ele disse isso em púlpito, uma mensagem que ele pregava, inclusive, sobre o fermento. Olha que lindo! E ele dizia isso, ele falava, irmãos, o crente na política, cuidado. E eu falava, louvado seja Deus. Por que eu estou falando isso, querido? É possível sermos inteligentes, não sermos apolíticos, mas sabemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Queridos, olha que interessante, a pandemia veio para nos igualar. E veio para quebrar algumas pragas que estavam inclusive
no seio da igreja evangélica. Quer ver o exemplo? Os desigrejados. Esse fenômeno, que era tão debatido entre nós teólogos nos seminários, nas discussões teológicas, em algumas mensagens, como um fenômeno que ocorreu no meio do povo de Deus. Inclusive tinha os pastores dos desigrejados. E quando você estuda esse fenômeno, olha que interessante, é muito interessante que esse fenômeno nasce por causa da frouxidão pastoral, de pastor tomando um membro de outra igreja, etc. e tal. Eu gosto de brincar aqui no seminário, dizendo que antigamente falávamos de algumas religiões que eles eram pescadores em aquário, né? Lembra disso? Uma frase antiga? E fulano de tal, daquela igreja, daquele movimento tal, pesca aquário. Aí vem de repente os chamados neopentecostais. Eles já não pescam mais de varinha, eles tomam o aquário. Interessante isso. E aí nessa possessividade de toma daqui, toma de lá, vem para cá, vem para colar, há o quê? Prestem atenção, irmãos, isso é muito trágico. O borboletear de membros. A igreja é grande, mas ela não é grande de pessoas que ela conquista, é de pessoas que ela recebe, porque ela recebe e também manda um monte, porque é um borboletear. E essas pessoas insatisfeitas por esse novo formato, eu me lembro que um dia eu conversando com o pastor, ele falou, puxa vida, é normal, né, Raul? Eu falei, não é normal, é anormal. Não. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que pregar, a gente tem que ensinar. Presta bastante atenção, papai e mamãe, você teve um filho, não é? Você, papai e mamãe, vai criar o seu filho até o dia do casamento dele, não é assim? Você vai deixar a sua bonequinha nas mãos do troglodita, não é assim? Quem tem filho é mulher. E você vai continuar cuidando dela até que a morte os separe, não é assim? Mas agora não mais como pai, mas como família presente na vida dela, porque ela constituiu agora um novo lar. E você, papai, que tem o seu filho, vai ter a honra de vê-lo casar e constituir uma nova família, constituir um novo lar, mas você vai ser pai dele para o resto da vida. Vem cá, é pai ou é padrasto? Pai. Porque essa é a linguagem da vida. E na igreja? Não, na igreja agora todo mundo virou padrasto, todo mundo virou afilhado, porque não tem mais relação de família. Um órfão é uma exceção da natureza, não deveria ser assim. E na igreja, o borboletear é uma praga, porque se Deus te salvou, Ele tem uma obra na sua vida. E então esse fenômeno de possessão e de espiritualidade glamurosa e doente, criou uma praga no seio das igrejas no Ocidente, que é a troca, que não é mais apenas o pescar, é o tomar, porque agora se você participa de tal movimento, você tem a bênção de Deus, querido. E então, olha que interessante, veio a pandemia, e agora todo mundo é desigrejado, não tem mais igreja, mas deixamos de ser cristão? Não, e aonde eu quero chegar com isso? Deus está perpetuando na vida e nos corações desses, que durante muitos anos se gabaram por serem desigrejados e deram o desprezo, ora legítimos, mas muito mais ilegítimos, às igrejas e aos movimentos. Veio agora esse momento e Deus é como se Ele estivesse falando, filho, é possível você ser um cristão piedoso, aonde você estiver. Porque hoje, mesmo eu sendo também um pastor, abre aspas, desigrejado, porque eu não estou mais o tempo todo dentro da igreja, eu não deixei de ser pastor de vocês. E mesmo muitos de vocês que me assistem em casa, não deixaram de ser igreja, porque estão distantes.
Por quê? Porque é possível atingir equilíbrios e uma espiritualidade saudável, mesmo no meio de uma cultura diabólica, múltipla, perversiva, promíscua. É possível. E olha, isso Deus está perpetuando hoje na história. Eu sei que essa pandemia Ele permitiu, e Ele tem lições a nos dar. O mundo mudou, queridos. Tudo mudou. Guarde isso, não pense você, tudo mudou. E eu quero acreditar que é para o melhor. Tudo mudou, o trabalho mudou, a educação mudou, tudo mudou. E não vai voltar mais como era. A questão da pedagogia mudou, tudo mudou. E a gente tem que simplesmente se ajustar com equilíbrio. Por quê? Porque senão nós adoecemos, e quando nós adoecemos, quem mais perde com tudo isso somos nós próprios. Eu não ter uma espiritualidade equilibrada, saudável, que batalhe pela fé, que defenda, mas defenda com respeito, com virtudes, com humanidade, quem perde sou eu mesmo. Podem ver, irmãos, quantas foram as vezes que a igreja esteve fechada e os irmãos continuaram contribuindo, porque quem ama, ama. A igreja está fechada, mas o irmão está cultuando em casa, porque quem ama, ama. Qual é a mensagem que Deus está nos passando hoje, irmãos? A mensagem é: seja alguém equilibrado, seja alguém espiritual, e busque uma cura na vida, na família, na igreja, na nação. Porque percebam, queridos, olha, uma outra coisa que temos sofrido é essa linguagem politizada no nosso meio. Nós temos que ter um discurso que todo mundo se agrada o tempo todo. Isso não é verdade, irmãos. Jesus não agradou todo mundo, mas Ele foi um ser humano ímpar. Então a gente precisa pedir para Ele: Senhor, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então sara a nossa vida espiritual e nos dá uma espiritualidade plena, poderosa, uma espiritualidade pessoal, familiar, local, que realmente o alegre o tempo todo. Eu quero concluir aqui citando um pensamento que eu também aprendi com o pastor Bill Hybel, que marca demais o meu coração. Certa ocasião, enquanto ele falava para líderes, ele disse assim: o que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Essa pergunta é muito forte, irmãos. O que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Para quem não lembra o que é lápide, é o texto que vai na sua sepultura. Porque aquele texto representa a tua história e a minha história. Fantástico isso. Fantástico isso. Ali eu não posso colocar o que eu não fui, porque na realidade eu já estarei morto, e não é um pedido meu. Esse será um feito dos que me amaram. Olha que fantástico. Então eu posso dizer: não, eu fui um homem de fé, eu fui um homem de espiritualidade, mas quem vai julgar tudo isso são vocês, porque é o fruto da minha vida. Isso é buscar uma espiritualidade saudável. O que eu quero que fique registrado como o maior feito da minha vida? O que eu quero que deixe como um legado para ser celebrado e homenageado a Deus em primeiro lugar e às pessoas que viverão ao meu redor e quem sabe ao meu povo quando eu partir? Isso é ter uma fé equilibrada. Percebam, irmãos, hoje as pessoas não estão preocupadas com o que vai ser escrito na lápide. O que importa é ganhar,
e ganhar muito dinheiro, e ser o barão de Jesus. Irmão, ter dinheiro é muito bom, mas, como alguém já disse, no caixão não tem gaveta. Ganhar dinheiro é muito bom, mas ser de Deus é extraordinário. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Creia que Jesus pode mudar a nossa história, a história da nossa nação. A resposta está aqui, irmãos, em nossas mãos. A Bíblia Sagrada. Ela é a resposta de Deus para nós. O que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? O que você gostaria que fosse marcado na sua história? Deixa Deus hoje escrever uma coisa linda e poderosa, porque eu quero acreditar que essa é a vontade dEle para mim e essa é a vontade dEle para você. Olhe para Jesus, olhe para os apóstolos, olhe para esses homens de Deus e mulheres de Deus que foram exímios na história e que tiveram uma humanidade maravilhosa, e peça para que Deus realmente faça da sua vida um novo recomeço. Você e eu somos a carta viva de Deus na terra. Você e eu somos o bom perfume de Cristo. Esse livro, que para mim é o livro sagrado, é a resposta de Deus para o mundo. Há uma frase em latim que responde a tudo isso, que é Scriptura interpres, que significa a Escritura é intérprete do escritor. O escritor, nosso Deus eterno, deixou esse livro sagrado para que a gente encontrasse a verdadeira espiritualidade para nós, para alcançarmos salvação, para transformarmos o nosso lar, para transformarmos a nossa igreja local e para transformarmos o mundo. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Eu quero orar mais uma vez em cima de Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu te desafio agora aí na sua casa, aqui os irmãos presentes, a pedir: Senhor, me faça ter uma verdadeira espiritualidade seguindo os seus passos. Essa é a minha oração. E jamais se esqueça, o que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Te convido a orar comigo agora. Amado Deus, bendito Pai, eu te peço por mim, eu te peço pelo meu lar, eu te peço pela minha igreja local. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Concede-nos uma vida espiritual equilibrada, harmoniosa, aonde batalhemos pela fé, aonde tenhamos discernimento e, sobretudo, que essa espiritualidade seja marcada em nós e por meio de nós, por atos, gestos feitos de uma humanidade singular, aonde o amor, a fé, a esperança e todas as virtudes e disciplinas sagradas repousem sobre nós. Queremos, Senhor, te glorificar e te exaltar, porque, Senhor, eu particularmente tenho ficado com meu coração apertado de ver uma espiritualidade muitas vezes tão vesga, uma espiritualidade muitas vezes tão doente entre nós e entre a minha nação. Eu não quero ser juiz, até porque o Senhor não me fez ser juiz. Também não quero ser porteiro do céu. Mas um dia o Senhor me separou para ser um pregador.
o mensageiro da grande mensagem. E eu te peço, cure-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, e sare-nos, Senhor. Porque sabemos que quando não somos, Senhor, sarados por Ti, uma doença se estabelece em nós. E todo tipo de desordem vem sobre nós. E sendo sarado, Pai, como é maravilhoso, porque teremos vida em nós para Te adorar, e vida em nós para servirmos melhor aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, sara a nossa vida, sara essa igreja local, sara todos aqueles que precisam de uma verdadeira espiritualidade. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações. Sara o nosso povo brasileiro e realmente salva o Brasil. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Quero fazer mais uma oração, porque agora, quem sabe, a sua necessidade, ela é física. A sua necessidade, ela é emocional. A sua necessidade, ela é financeira. Ele pode curar essa área da sua vida. Ele que tudo pode sarar essa área da sua vida que está enferma. Sim, ter dívidas e não poder pagar as suas dívidas é uma doença financeira. Quando temos dinheiro de sobra, se não pagar hoje, paga amanhã, tudo bem. Quem tem sobrando não paga uma coisa porque não tem o dinheiro, mas tem os imóveis ou bens, se desvencilha de alguns anéis. Mas e quando você não tem nenhum anel para se desvencilhar? E quando você não tem de onde tirar? E a tua dignidade está em choque? Isso está te adoecendo? Então, eu quero orar com você agora. Quem sabe o seu problema seja relacional. Pode ser que você não está convivendo em paz e harmonia. Quem sabe o seu problema seja existencial. Você está em crise por tudo que tem acontecido. Só uma pessoa que sofre sabe como a dor dela ou dele é grande. E eu quero te lembrar que o texto da nossa meditação hoje foi: pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados e curados. Eu quero acreditar que Deus pode curar desde a sua vida espiritual, a sua alma e o seu corpo, como tudo que você tem. Ore comigo agora. Onde você estiver, coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero interceder por você, porque eu tenho certeza que o Nazareno pode te dizer um sim agora. Talvez você diga assim: mas pastor, eu já fiz tantas vezes essa oração. Quem sabe é agora que Ele vai mostrar a glória dEle sobre a tua vida. E se Ele mostrar a glória dEle na tua vida e me usar nessa oração como um canal, glorifique a Ele, porque Ele quis te curar por meio dessa oração. Mas é a tua fé que Ele contempla. Eu só sou o mensageiro, não sou a mensagem. Ele é a mensagem, Ele é o transformador. E se Ele não te curar agora, continue e faça desse seu pedido uma gestação pela fé de que em breve vai nascer o seu milagre. Isso é fé, isso é crer nele. Muitas vezes Deus exercita em nós isso. Ele permite-nos passar por um vale de sombra e de morte, porque Ele quer dilatar a nossa fé, dilatar a nossa esperança, dilatar a nossa dependência. E é no meio dos sons horrorosos dos lobos que uivam e do vento frio no vale da sombra e da morte que a sua fé cresce em Deus, porque são nessas horas que nós não nos agarramos em nada nem em ninguém, nós nos agarramos somente em Deus. E é por isso que eu ouso dizer: continue, mesmo que Ele não te curar agora, Ele pode, na hora dele, dizer um sim para a tua vida. Eu quero orar com você,
porque pelas pisaduras dele, pelo caminhar dele, pela obra dele, de Jesus, você e eu fomos, somos e seremos curados. Creia nele, espere por ele. Onde você estiver, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração e comece a clamar por ele, pedindo nessa área que tanto você precisa. Amado Deus, soberano Pai, eu coloco agora, Senhor, mais uma vez essa alma que sofre, Senhor, que precisa de um milagre. Eu te peço, cura, Senhor. Se essa doença ou essas doenças são de ordem espirituais, então eu te peço que tudo aquilo que não procede de Deus bata em retirada dessa vida, desse lar, dessa alma agora, em nome de Jesus. E que tudo que não procede do Senhor caia por terra agora, em nome de Jesus. Porque é sobre esse nome que eu oro, e é no poder dele, do Nazareno, que eu te peço a tua libertação. Se essa alma tem sofrido na sua carne, no seu corpo, por causa de uma doença espiritual, ó Deus amado, perdoa ela, perdoa ele, liberta agora, em nome de Jesus. Se é uma doença nas emoções, ou quem sabe na sua carne por causa da vida, por causa da indisciplina, eu te peço, cura agora e liberta agora com a tua misericórdia, porque tu és aquele que nos perdoa o tempo todo e nos restaura o tempo todo. Em nome de Jesus eu te peço, por cada vida, por cada dilema, por cada dor, a dor das mazelas, a dor da incompreensão, a dor existencial, a dor relacional, a dor que mal compreendemos. Então eu te peço agora, meu Pai, cura o teu filho e a tua filha, porque a tua promessa diz, Senhor, que pelas tuas pisaduras fomos curados. Então cura essa alma que te pede, que te suplica, pela qual intercedo. Dá uma resposta favorável a cada uma delas. Quem sabe aqui estão, Senhor, pessoas pedindo a libertação do crime, pessoas te pedindo a libertação dos vícios, da promiscuidade, da orgia, pessoas te pedindo a libertação, ó Deus, de coisas que somente ela sabe. Então eu te peço, ouça essa oração, Pai, ouça o clamor e as lágrimas de cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, sobre esses que estão passando privações financeiras, que estão em dilemas e em neuras por causa disso. Eu te peço, cura e abre portas e janelas dos céus. Ó Deus, sem ti nós nada somos, nós somos como ovelhas que fomos desgarrados, mas o Senhor é aquele que nos traz de novo para o teu aprisco. E eu te louvo e te glorifico e peço a tua intervenção e a tua resposta sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não desista, continue pedindo a Deus, continue clamando, porque Deus ama aqueles que insistem a Ele. Que Deus nos conceda, amados, uma santa espiritualidade regada de humanidade, uma espiritualidade na semelhança do Nazareno e de todos os homens e mulheres de Deus. Se você quiser fazer parte da nossa família, entre em contato conosco. Se você quiser entregar a sua alma a Jesus, Ele está de braços abertos a te receber. Se você quiser se reconciliar com Deus, aonde você estiver, entre em contato conosco, queremos orar pela sua vida. Ou vá a alguém que você conheça e ame e confie e faça essas orações. E seja de uma igreja, porque acreditamos que o projeto igreja é de Deus.
e militamos nessa causa. Amém? Eu quero agradecer a todos que mais uma vez nos ajudaram nessa transmissão para essa mensagem chegar até vocês. E quero agora dar a bênção apostólica. Faça assim, como recebendo do Senhor a bênção de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês, de nós, agora e para sempre. Amém. Até domingo que vem, em nossa ceia, aqui, via transmissão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos louvar ao Senhor.